O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana vai bater um papo com a nossa parceira, a doutora Ludmila Machado, psicóloga, e nós vamos falar sobre um tema muito difícil. Problema emocional entre irmãos, pais, na família. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? É muito delicado esse assunto, porque dentro da família, a gente tem nossos sentimentos, ficam um pouco mais aflorados, né? Briga entre irmãos é um assunto muito delicado, porque envolve todo mundo. Envolve os pais, tios, avós, e a gente tem que sempre prestar um pouco de atenção nesse sentido. Doutora Ludmila, quando a gente aborda esse tema família, realmente é difícil, porque família, a gente quer uma família perfeita. Perfeito só Jesus. Mas existem muitos casos que irmãos, como você disse, brigas, mas também tem aquela crise de ciúmes. Ah, porque você tem e eu não tenho. Ah, porque você é mais bonito e eu não sou. Ah, porque você teve mais oportunidade e eu não tive. Isso é muito comum, mas quando existe uma situação mais grave entre irmãos, por exemplo, eu te odeio, você é a pior coisa que aconteceu na minha vida. Isso é normal? Então, temos que avaliar quando que surgiu esse conflito. O conflito entre os irmãos, ele pode acontecer por questão de personalidade, por questão de ciúmes, por questão de, não vou falar intriga entre pai e mãe, mas assim, comparação. A mãe vira e fala assim, olha, seu irmão fez, se você não fizer, só seu irmão vai ganhar um presente, você não vai. Isso quando está na fase infantil ainda, né, pequenininho. Então, a gente tudo tem que avaliar como que foi esse crescimento dentro da família para hoje na fase adulta. Agora, vamos lá, na fase adulta. Chegou o ponto de dizer para o irmão que odeia, que tem ódio desse irmão. O que a gente tem que avaliar? Esse ódio vem desde a infância ou foi algum fator específico agora, alguma briga pontual entre esses dois irmãos? Vamos ter as duas vertentes. Vamos colocar que sejam irmãos que têm ciúmes e brigas desde a infância. O que nós vamos fazer? A gente tem que sentar, tentar avaliar cada caso separadamente e depois botar esses dois irmãos para conversar. E entender que as pessoas têm opiniões diferentes sobre determinados assuntos e, apesar de ser irmão, um pode pensar de uma forma e o outro pensar de outra forma. Tem que haver respeito no sentimento, nas ideias daquele irmão. Não impor o que eu quero que meu irmão faça. Ah, porque meu irmão vai ter que fazer isso que eu estou pedindo. Ah, porque meu irmão vai ter que gostar das mesmas coisas que eu estou gostando. Não é por aí. Doutora Ludmila, quando um irmão, no caso que já existe esse conflito, mas um resolveu procurar ajuda psicológica, e ele aborda, esse que resolveu procurar ajuda, ele aborda na consulta com a psicóloga que o problema sempre é outra irmã ou irmão, que ele sofre muito, que ele odeia o outro irmão. E isso deixa muito conflito entre os dois irmãos, porque esse irmão chega para outra irmã ou outro irmão e fala, olha, eu estou fazendo um acompanhamento psicológico e você é o problema. E aí a minha pergunta é, os dois irmãos podem fazer um acompanhamento com a mesma psicóloga? Então, o acompanhamento junto, ele pode ser familiar, ou então um acompanhamento em grupo. Não é muito bem indicado que os dois façam com o mesmo profissional em separado, porque pode haver essa questão de, então você está me falando isso porque ele falou. Acaba sendo um pouquinho de fofoca, vamos assim dizer. Mas procurar um tratamento em grupo, ou então um atendimento familiar em que os dois irmãos estão juntos ali no set terapêutico, junto com a mesma profissional, pode sim ajudar a resolver esse conflito. Quando o caso está muito grave entre irmãos, qual é o conselho que a senhora hoje deixa? Um acompanhamento, é claro, se possível, cada um com a sua psicóloga, mas nunca deixar de fazer um acompanhamento psicológico? Assim, o acompanhamento psicológico ele é fundamental para a gente poder nos entender. Primeiro, entender por que eu estou com aquele sentimento em relação do meu irmão e entender que eu consigo mudar as coisas relativas a mim, não ao outro. Tá? Às vezes, se tiver uma coisa muito grave que está dando briga, gerando briga dentro de casa, o afastamento inicial é uma boa opção e depois a reflexão daquele momento.
Será realmente que eu sou sempre a dona da razão? O problema está realmente só no outro, não está em mim? Eu não estou querendo dar o braço a torcer, eu não estou querendo ver pela outra ótica? Tudo isso tem que ser avaliado. Doutora Ludmila, família, ainda na família. E quando o problema é entre pais e filhos? Eu odeio meu pai ou a minha mãe, ou eu odeio o meu filho, porque isso também acontece. Isso também é muito grave, né? Isso também é muito grave, infelizmente é mais comum do que a gente imagina. A gente também procura que tanto esse filho que tem esse ressentimento pelos pais, ou então os pais que têm esse ressentimento pelo filho, é ideal sim procurar um apoio psicológico para poder entender o que está acontecendo dentro dessa família. Porque às vezes é isso, às vezes passa só um entendimento, o outro não tem que pensar como eu penso. E tem que haver um respeito. Eu tenho que respeitar a decisão do meu filho, mesmo que aquilo para mim não seja o certo. Porque a gente pode ver que tem um certo de legalidade, não está certo porque a lei diz que não é certo, isso é um crime, vamos assim supor, ou de moral mesmo, que eu acho que para mim aquilo está certo e o outro acha que não. Então vamos sentar, conversar, analisar, e cada um tem que ceder um pouquinho, porque a vida não é assim. Só o que eu falo é o que está certo. Isso é fato. Doutora Ludmila, nem sempre existe a conversa. Nem sempre as pessoas aceitam conversar. Qual é o conselho que você deixa hoje, como psicóloga, para todos os familiares? Primeiro, a gente tem que conversar com o outro quando nós estamos calmos. A gente não tem que esperar o problema surgir, tá no miolo ali, no olho do furacão para falar. Porque aí a gente usa nossas piores palavras, a gente fala com raiva, a gente acaba não refletindo. Na hora que está todo mundo calmo, está todo mundo tranquilo, o assunto vem como uma conversa. Vem cá, eu queria expor a minha situação, o meu ponto de vista, espero o outro falar, mesmo que você naquele momento não esteja concordando com o que ele esteja falando. Espere, escute e depois você dá a sua opinião. Isso sim que é uma conversa, senão vira briga. E também se for um momento que está todo mundo com os nervos à flor da pele, não tem essa conversa sozinha. Chame um outro mediador ali da família, uma pessoa que tem mais cabeça aberta, vamos assim dizer, que consiga enxergar os dois lados, ou então a ajuda de um profissional que é completamente imparcial nesse caso. A conversa é sempre bem-vinda, em todas as situações. Mas a ajuda psicológica é muito importante. Não é doido. Você procurar ajuda não significa que você é doido, que você é doida. Não. Isso é para acalentar a sua mente, o seu coração e qualidade de vida. Doutora Ludmila, muito obrigada pela sua parceria aqui conosco. É sempre muito importante esse auxílio aqui. Muito obrigada a vocês. Estarei sempre à disposição para qualquer dúvida que vier. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.